isso não é para que a gente brigue somente com as pessoas ou com a vida, mas que a gente entenda que existe um mundo espiritual e que ele influencia diretamente na nossa vida. Ele influencia nas nossas emoções, ele influencia na forma como que tu se sente a partir do momento que tu entra em contato com certa situação, com certas pessoas. Como abrir os teus olhos espirituais e como de fato isso pode mudar a tua vida. Seja muito bem-vindo em mais um episódio aqui do Papo com Bia. E esse papo ele é um pouco mais profundo, às vezes diferente do que eu venho trazendo, mas também faz parte do nosso autoconhecimento. Na verdade, é uma base muito forte e relevante para a gente desenvolver autoconhecimento, autoconfiança, se melhorar como ser humano. Claro que eu sei que existem várias pessoas com vários tipos de crenças. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma fé desenvolvida principalmente no Evangelho de Jesus. Então, quem não se sente confortável, infelizmente não vai se sentir abraçada por esse vídeo, porque essa área do olhar espiritual que a gente precisa ter, de ter um certo cuidado até em falar. Eu pensei algumas vezes antes de trazer esse tema aqui, porque é um tema um pouco controverso, às vezes pessoas acreditam, outras não, mas eu vou trazer aqui o que eu acredito e o que fez diferença na minha vida e como que isso pode fazer diferença na tua vida também. Essa é a questão de abrir o teu olhar espiritual. Bianca, e o que é isso, esse olhar espiritual? Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar me dando aqui toda essa energia positiva para continuar criando, curtir o vídeo, apertar o sininho para receber os novos vídeos que vão chegar e também de ouvir lá no Spotify, se tu te quiser ouvir fazendo outras atividades e tarefas da tua rotina. Eu tô aqui nesse espaço um pouco diferente, trazendo a minha árvore de Natal do ano, a primeira da minha vida. A primeira que eu montei assim, com todo o amor, montei junto com a minha mãe. Então a gente fez essa árvore de Natal. Fica bem bela, então eu vou utilizar ela como fundo aqui desse vídeo. Que tem muito a ver, né, nesse mês aí, que é algo muito espiritual, de fechamento de ciclo. Se preparar para um novo ano, também é importante a gente entender que nossos olhos espirituais, eles podem estar fechados. E isso dificulta muito com que a gente se renove, com que a gente tenha um crescimento realmente profundo. Bom, esse tema, eu aprendi ele e eu comecei, porque eu sou muito interessada em coisas assim, realmente profundas. Aquilo me deixa curiosa, aquilo me deixa... É uma coisa que eu não tinha conhecimento, então eu fui aprendendo aos poucos. Eu comecei a aprender sobre isso com a pastora Tânia Tereza, é uma pastora que ela tá aqui no YouTube. Eu comecei assistindo todas as palestras dela, todos os vídeos dela. Eu criei uma vontade muito grande de aprender sobre esse tema, justamente para ter respostas sobre algumas coisas que aconteciam comigo. Foi justamente com essa pastora que eu comecei a abrir os meus olhos. Na verdade, eu já tinha meus olhos abertos para algumas coisas, mas ela abriu ainda mais, ela escancarou os meus olhos espirituais para certas coisas que acontecem na nossa vida, mas que a gente não tem consciência de que isso tem a ver com o espiritual. E é justamente ela que começou, na verdade, a clarear na minha mente que existe sim um mundo real e um mundo espiritual. E com quem a gente está aqui, na verdade, em batalhas constantes, é um mundo espiritual que traz ali aquelas consequências para o nosso mundo real. E essas batalhas não são contra pessoas, são contra espíritos ruins que podem estar nos rondando, que podem estar dificultando. E até por portas abertas que a gente pode estar abrindo. É um conteúdo profundo. Se tu quiser aprender mais, até antes de eu explicar, vai lá pesquisar sobre a pastora Tânia Tereza, que ela é especialista em falar sobre esse mundo espiritual de uma forma assim brilhante, de uma forma simples, uma mulher assim encantadora. Eu adorei conhecer também a história dela, tenho muita vontade de um dia encontrar com ela para falar o quanto que ela abriu a minha mente e abriu o meu coração para entender esse mundo, que não é todo mundo que tem essa facilidade de lidar e compartilhar sobre isso. A parte muito importante que tu precisa entender é que na própria Bíblia tem, principalmente a partir de que Paulo foi convertido e que ele teve a transformação dele, é ele que começa a falar muito sobre
o mundo espiritual, quanto que ele afeta a nossa vida. Existe até uma passagem que está em Efésios, que é a carta de Paulo a Efésios, que está em Efésios capítulo 6, versículo 12, que fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. A tua luta não é contra o teu marido, a tua luta não é contra o teu colega de trabalho, a tua luta não é contra uma pessoa que quer te fazer mal. A tua luta é contra as forças do mal que existem aqui no nosso mundo. Só que muitas de nós não vemos, muitas de nós fechamos a nossa mente para isso, não nos abrimos, principalmente nós mulheres que temos a nossa intuição muito aguçada. Às vezes a gente se sente mal e era exatamente isso que acontecia comigo. Só para abrir um parêntese aqui para te mostrar o quanto que isso é importante, eu sempre tive essa sensibilidade de ambiente, sensibilidade de pessoas, e até por conta de gostar de falar de autoconhecimento, eu sempre me deixava com que a energia das pessoas chegasse até mim, com que o que aquela pessoa falasse mexia muito comigo. Eu começava a perceber que depois de um certo contato com alguém, eu me sentia muito mal, ou eu não queria estar em certo ambiente, eu não sentia vontade, eu sentia repulsa. Para resumir, eu tinha essa sensibilidade, então eu fui buscar em vários lugares, de várias formas, como é que eu poderia resolver isso, porque a minha vontade, na verdade, é de resolver as coisas na minha vida. Eu fui sempre muito racional, eu demorei para chegar nesse ponto da espiritualidade, nesse ponto realmente do nosso olhar espiritual e quanto que ele demora para abrir. A gente vai buscando esse conhecimento, a gente vai indo aqui, indo ali. A própria Bíblia, ela te dá essa clareza, ela abre os teus olhos espirituais para que tu enxergue muitas coisas, para que realmente tu olhe para certas situações e entenda que aquilo vem de algo muito maior do que só um ser humano querendo te prejudicar, ou só uma situação querendo te fazer mal, ou só o acaso. Na verdade, tu para de acreditar em acaso e realmente entende que tem coisas que vêm de Deus como luz para a tua vida, como prosperidade, como oportunidades, como alegrias, e tem coisas que não vêm de Deus, vêm de um lugar que às vezes a gente atrai, ou a gente convida, ou a gente tem ao nosso lado, mas a gente não percebe. Isso não é para que a gente brigue somente com as pessoas ou com a vida, mas que a gente entenda que existe um mundo espiritual e que ele influencia diretamente na nossa vida, ele influencia nas nossas emoções, ele influencia na forma como que tu se sente a partir do momento que tu entra em contato com certa situação, com certas pessoas. Na verdade, não é contra pessoas, é contra uma maldade espiritual que tenta nos abalar constantemente. E quando a gente abre a nossa mente para isso, a gente entende que nem tudo são pessoas apenas tirando da cabeça delas ou situações chegando por acaso, mas que existe uma porta espiritual que a gente pode estar atraindo para a nossa vida. O primeiro ponto que eu posso trazer aqui nesse vídeo, que é justamente para te ajudar a entender o quanto que abrir os teus olhos espirituais é importante, é tu entender que a porta aberta que ninguém percebe, as portas que a gente abre para o mundo espiritual. E é justamente lá no conteúdo da Tânia Tereza que eu aprendi que assim como Jesus está à porta e bate para entrar, ou seja, Jesus está na tua porta, ele vai bater na tua porta, na verdade de diversas situações e circunstâncias que vão te acontecer, e aí ele vai bater na tua porta e tu vai sentir vontade de deixar ele entrar, ou ele vai bater e tu não vai deixar ele entrar. Existe o mundo espiritual que está do lado de fora, como se essa casa que eu estou é o nosso mundo real e a parte de fora fosse o mundo espiritual. Então, para que o mundo espiritual tenha acesso a nós que somos essa casa, eles vão bater na porta. Então, a gente vai ter que abrir para essa porta, vai ter que abrir a porta para que entre tanto o bem quanto o mal. Tanto Jesus, quando ele quer entrar na nossa vida, ele não entra sem pedir permissão. Nós temos que convidar ele para estar na nossa vida, nós temos que buscar a ele, pedir a ele, autorizar com que ele entre na nossa vida. E também o mundo espiritual do mal, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, nós também estamos abrindo porta para que isso aconteça. É chocante? Tudo que acontece na minha vida de ruim, eu abri porta em algum sentido?
sim. É que essas portas, elas só são abertas por nós. É a gente que convida. E por inconsciência, às vezes, do mundo espiritual, por não perceber isso, a gente acaba abrindo várias portas para o mundo espiritual ruim entrar na nossa vida sem perceber, sem ter consciência disso. E Paulo também, aqui eu separei, Paulo também fala muito sobre essas portas abertas quando a gente insiste num pecado, quando a gente alimenta um hábito destrutivo. Todos esses pontos, a gente está abrindo portas para entrar na nossa casa, que é no nosso corpo, na nossa vida, na nossa família, esses espíritos ruins. Quando a gente guarda rancor de uma pessoa, por exemplo, a gente está abrindo uma porta para a entrada de sentimentos, de sentimentos e de emoções ruins dentro da nossa vida. Quando a gente sustenta uma mentira, quando a gente vive em comparação, que é justamente todas as coisas que eu falo aqui no canal, que o autoconhecimento, o autodesenvolvimento ensina pra gente, também a Bíblia ensina pra gente, que essas portas espirituais também prejudicam a nossa vida. Quando a gente vive no excesso, a gente também abre portas. Não é só um comportamento, não é só um hábito, não é só uma besteirinha. A gente abre porta, a gente abre brecha. E essas coisas, essa brecha espiritual sempre vira o acesso do que está lá fora para dentro do mundo espiritual. Tanto coisas boas quanto as coisas ruins. Então, quando a gente começa a entender sobre o mundo espiritual, a gente entende que a gente começa a ter discernimento das coisas e das portas que a gente abre com os nossos hábitos diários, com o nosso comportamento. Então, cada comportamento que a gente tem, se ele for positivo, a gente abre portas para coisas positivas. Mas, se eles forem negativos, a gente vai abrir portas, consequentemente, para coisas negativas. Como que isso acontece na tua vida, de fato, na prática? Também anotei aqui os pontos importantes. Por exemplo, a briga que estoura do nada. Coisas que quebram do nada. Tu tá aqui bem e do nada começa conflitos. Do nada, né? A gente fala assim, caramba, do nada? Não é do nada. Às vezes, isso são alguns resquícios e pistas de que algumas portas estão sendo abertas, portas ruins, uma ansiedade que cresce sem motivo. Muitas vezes, como eu vou sempre trazer aqui, muitas vezes existem motivos claros do porquê a gente está ansiosa, do porquê a gente está triste, mas muitas vezes não existe uma clareza. O dia que começa bem, termina mal, a sensação da confusão mental também pode ser tu atraindo esses espíritos ruins para perto de ti. Como tu não ora, tu não faz uma limpeza, aquele espírito vai sugando a tua energia, vai te deixando confusa, triste, angustiada. Voltando pro ponto, a gente começa a refletir. Isso aqui tá vindo do meu período menstrual, que traz uma oscilação hormonal e isso me prejudica em certo ponto? Não tá. Nem tô no meu ciclo, ok. Então, a gente descarta essa primeira hipótese biológica. A outra hipótese, está acontecendo alguma coisa na minha vida que realmente justificaria eu estar desse jeito? Não, tá tudo bem. Então, a gente passa a vir de camada em camada até chegar na camada espiritual. Por exemplo, a falta de paz dentro da tua casa. Quando tu entra dentro da tua casa, tu não sente paz. Então, pode ter algumas brechas espirituais que está atraindo coisas ruins para dentro da tua casa. Só que tu não tá percebendo. Ciclo repetitivo de desânimo, a vontade de desistir. Então, esses sentimentos, nem tudo é somente psicológico. Muitas vezes isso é, sim, espiritual. Existem essas camadas muito profundas que a gente precisa trabalhar. Mas, como para esse vídeo não ficar muito denso, que eu sei que é muita informação, eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Se for do teu interesse, já coloca aqui no comentário para eu ver se realmente isso te interessa, que a gente pode estudar juntas demais. Eu adoro estudar sobre isso. Trazer como é que tu pode ir abrindo esses teus olhos espirituais aos poucos, que é isso que é importante, né? A gente saber pra que a gente vai abrir nossos olhos espirituais. A gente conseguir, na verdade, melhorar a nossa vida, trazer algo melhor pra nossa vida. Discernir o que tu tá sentindo, principalmente isso que eu acabei de falar. Tu vai começar a sentir coisas, né? De repente, da tua rotina, da tua vida, e aí... Ai, tô coçando o meu pé. E aí tu vai sentir assim, poxa, isso daqui é relacionado a isso aqui? Tá ok, é isso aqui. Então, mas tem coisa que sentir que é um peso,
um desgaste que não é natural, não vem daquela situação, é algo maior, parece que grande em relação ao que de fato está acontecendo. É interessante tu perguntar, colocar a mão no teu coração, perguntar para Deus, Deus, isso é meu ou isso está vindo de outra pessoa, ou isso está vindo de outro lugar? Eu vou te dar um exemplo aqui rapidamente do que acontece hoje em dia comigo, que eu percebo já rápido, mas antes eu demorava de 3 dias mal, com angústia, para eu poder entender o que aconteceu. Importante a gente entender como é que a gente vai discernir isso. Um dia desse, eu fui num ateliê que eu faço alguns ajustes de roupa. Eu fui, na verdade, muito rápido lá para pegar umas roupas que eu tinha deixado e tudo mais. E aí, eu nem entrei na casa da mulher, porque eu tava com pressa, na verdade. Então, eu só queria pegar... Como ela já tinha uma dificuldade de me entregar os produtos, eu só queria ir lá e pegar o que eu tinha pra pegar e ir embora. Só que a partir do momento que eu parei na porta, ela começou a falar muita coisa, falar que não deu pra eu fazer por causa disso, porque a fulana de casa não tá me pagando e não sei o quê. Sei que ela passou quase meia hora falando, reclamando, falando coisas, assim, nada positivas e até em relação ao próprio trabalho dela. Eu tinha até pensado em fazer uma parceria com ela para costurar algumas roupas, mas desde a vez passada que eu fui com ela, que eu passei lá quase 3 horas conversando com ela, porque eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, mas eu percebi que ela tem essa tendência em focar no negativo, em focar naquilo que dá errado, em focar das pessoas que não pagam ela. Porque nesse dia, como eu já sabia que ela era assim, eu fui bem rápido para tentar ser o mais prático possível. Só que não deu, porque ela continuou conversando e eu lá em pé na porta, já a ponto de fuga. O que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, aí depois de lá eu fui em outro lugar, cheguei em casa com uma dor de cabeça surreal. Surreal, porque eu não tinha motivo nenhum para ter desenvolvido aquela dor de cabeça do nada. Eu cheguei de lá e comecei a sentir uma dor de cabeça, um peso, uma angústia. Assim, eu estava muito bem e dentro de 1 hora já estava outra pessoa, com outra energia. Eu voltei para minha casa com outra energia. Logo me deu um estalo, que foi aquela troca ali que não foi equilibrada. Eu dei uma brecha dela entrar novamente na minha energia e eu trazer esse peso, essa sobrecarga emocional, essa sobrecarga energética e até espiritual mesmo. O que eu fiz? Eu entrei em casa, eu me ajoelhei e orei. Pedi, Deus, se não for meu, tira, leva, manda embora, eu expulso de mim. Eu sei que essa dor de cabeça não é do nada, não é minha e tal. Eu começo a falar, realmente trazendo esse discernimento. Adivinha? Eu acho que não demorou 10 minutos e a minha dor de cabeça passou e o meu ânimo voltou. Assim, muitas coisas que podem acontecer na nossa vida têm um viés espiritual. Lógico que não dá para dizer que tudo é espiritual. Tem coisas que dependem do teu comportamento, dos teus hábitos, depende de várias coisas, circunstâncias de saúde, circunstâncias físicas, biológicas. Mas quando tudo tá ok e ainda assim esses sintomas, é interessante a gente parar para pensar nessas brechas espirituais que a gente dá. O segundo ponto que tu pode fazer é cuidar do teu ambiente. E eu venho trazer, na verdade, vários conteúdos sobre isso. Eu tenho estudado sobre minimalismo e organização, então eu vou trazer aqui para ti também, para te ajudar. Porque o autoconhecimento, ele não é só reflexão, ele é prática mesmo, colocar em prática. Então, tirar, né, esse ambiente bagunçado, ele vai te trazer confusão mental, ele atrai uma espiritualidade mais pesada, ele atrai espíritos ruins para dentro da tua casa. A bagunça, os entulhos, é um terreno, na verdade, é um terreno fértil para confusão espiritual. Limpar a casa, trazer essa leveza, essa clareza, essa amplitude, ela expulsa também esses pesos espirituais que podem ter dentro da tua casa. Vigiar os teus pensamentos. O inimigo ataca primeiro na mente. Então ele te causa dúvida, te causa confusão, te causa comparação, te causa medo. E esse medo vai abrindo mais brechas para atrair mais espíritos ruins. E tem até uma frase que a pastora sempre fala e que eu trago até para minha vida, e que toda vez que eu olho para uma situação eu digo, isso é um abismo que puxa outro abismo, que puxa outro abismo. Então, a partir do momento que a gente abre as portas, a gente já está de cara com o abismo. Abre as portas, na verdade, para os espíritos, as coisas ruins, conforme a gente faz aqueles comportamentos ruins, aquelas coisas ruins,
ou estar em ambientes ruins, ou compartilhar coisas ruins. A gente abre brechas e eles entram. E um abismo vai puxando o outro, porque tu vai sentindo medo, tu vai se sentindo sufocada, entrando na comparação, e isso vai sendo um abismo atrás do outro. E às vezes tu acaba até doente fisicamente e não sabe de onde veio. Vigia as tuas portas. Como é que eu posso vigiar a tua porta? Como a gente pode vigiar as nossas portas? Tudo que tu permite entrar na tua alma vira uma influência. Tudo aquilo que tu permite que adentre a tua porta vai te influenciar e trazer com ela toda aquela carga espiritual. Músicas que falem coisas de atrair coisas ruins é uma brecha. Conversa em que tu, na verdade, fale mal das pessoas. Conversas em que tu julgue pessoas, em que tu fale mentiras. Enfim, nas conversas que a gente tem com as pessoas, existem várias brechas que a gente pode abrir. Fofoca, gente amarga. Tu tá abrindo brecha ali se tu tá rodeada de uma pessoa que é amarga, que fala, reclama da vida. Então ela acaba tendo uma brecha de entrada na tua vida. Redes sociais tóxicas. Tudo aquilo que eu falo no autoconhecimento normal, aqui no espiritual também é uma porta de entrada para coisas, espíritos ruins na nossa vida que pode fazer uma bagunça. Que até que a gente entenda que é isso, demora um pouco. É por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui, porque pode ser que pra ti tenha demorado, assim como demorou pra mim, pra eu entender que as coisas que a gente sente na nossa vida também têm influência espiritual, porque nós somos um ser dividido em algumas camadas. E essa camada espiritual não é excluída desse contexto do autoconhecimento. Começa a orar de verdade, começa a conversar com Deus, já falar como tá se sentindo, se entrega, chora, nesses momentos de angústia, realmente se apega a coisas positivas, ora pra Deus. Tenta focar a tua mente em coisas boas e não ficar apenas repetindo aquela mesma história, aquela mesma situação. A tua mente ela vai tentar te sabotar, a tua mente ela vai tentar te minar, mas orando e focando em algo positivo realmente vindo de Deus, essa luz vai começar a expulsar essas trevas horrorosas que às vezes a gente mesmo atrai. Às vezes essa porta está aberta e a gente mantém ela em segredo. Às vezes a gente está ali naquele processo, eu tô só falando mal dos outros, eu tô só fazendo fofoca, ou eu tô só mentindo, ou eu tô só fazendo algo escondido. Então são portas e portas e portas e portas que a gente vai abrindo. E como é que eu vou fechar essas portas? Pelo amor de Jesus. A gente precisa primeiro falar com as outras pessoas sobre isso. Essa porta, confessar isso de forma clara, aberta. Principalmente, fechar essa porta, entregar essas portas nas mãos de Deus. Confessar para Deus, Deus, eu estou fazendo certa coisa e não tá legal na minha vida. Eu quero fechar essa porta, eu não quero ter isso na minha vida, nem atraindo nada de ruim. Então entrega ao Senhor, que o Senhor possa fechar essa porta e expulsar de fato esses espíritos ruins que a gente abriu para adentrar na nossa vida. E a gente pode também expulsar em nome de Jesus, tanto que na Bíblia diz que nós, quando aceitamos Jesus de verdade com o nosso coração, a gente expulsa qualquer maldade da nossa vida, apenas falando com a nossa boca, com a nossa palavra, em nome de Jesus. Então, sempre quando eu sinto que eu tô assim mais carregada, eu expulso em nome de Jesus qualquer tipo de espírito que esteja querendo adentrar na minha vida, me trazer confusão, me trazer sentimentos e emoções ruins que às vezes a gente acha que é nosso, mas não é. Quando a gente tem esse nosso olhar espiritual aberto, a gente percebe que a gente se expor, tem que ter muito cuidado, a gente falar da nossa vida, falar do nosso dia a dia, falar dos nossos planos, expor tudo da nossa vida. Por quê? Às vezes as pessoas elas estão ali carregadas com espíritos e a gente abre portas para essas pessoas jogarem esses espíritos, esses cafundós aqui no nosso cangote. E aí tu fica pesada, se sentindo mal, não sabe por quê. E aí o que a gente vai fazer? Fazer tudo isso que eu fiz aqui, que eu já te falei aqui durante desse vídeo, que é justamente fazer essa limpa, essa constante de oração, de expulsar e de entregar para Deus, sempre. Isso muda a tua vida muito, mudou muito a minha vida, porque agora eu tenho um discernimento de saber quando que isso é meu e quando que isso não é meu, veio de outra pessoa e eu não quero ficar carregando. Então, eu vou lá, tiro das minhas costas e entrego para Deus e expulso isso da minha vida. O episódio de hoje foi esse. Ele é delicado,
Eu não tenho medo de falar sobre isso, mas tem gente que tem medo, mas eu prefiro falar e ter meus olhos muito abertos para me proteger do que, na verdade, ficar que nem segue em tiroteio sem saber que isso realmente influencia na nossa vida e no nosso bem-estar. Se tu tem alguma amiga ou se de repente esse vídeo realmente fez muito sentido na tua vida, encaminha ele para alguém que está com as portas abertas à torta e à direita, tá deixando qualquer tipo de espírito ruim entrar na sua vida, porque tá convivendo com gente que não é legal, porque tá tendo comportamentos que não são legais, e sim, eles abrem as portas e entram 1, 2, 3, 4, sabe Deus? E aí começa a acontecer várias coisas na vida dessa pessoa, e ela não sabe nem porquê. Então encaminha para ela começar a ter esse tipo de conhecimento. Eu vou tentar trazer de uma forma bem prática, bem simples, porque esse assunto não é fácil, ele é complexo mesmo. Mas eu gosto muito de falar sobre ele, então se tu gostar realmente desse vídeo, aperta no gostei, compartilha com alguém e se inscreve aqui no canal, curte, comenta, eu sei que é muita coisa, mas isso já vai me ajudar a ter um parâmetro sobre eu trago mais ou não é tão importante eu trazer. Na verdade, pra mim é muito importante, mas pode ser que pra ti seja muito fora da caixinha. Mas eu trago assim mesmo. É isso. Um beijo.